Bom, hoje nós vamos discutir 5 desvantagens de investimentos em fundos imobiliários. Embora nós gostemos bastante dessa classe de ativos, é importante que todo investidor esteja ciente das vantagens e desvantagens de cada investimento. A primeira desvantagem é relativa e pode ser considerada tanto uma desvantagem quanto uma vantagem, dependendo do ponto de vista. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% de seus resultados aos investidores, embora muitos fundos distribuam dividendos mensalmente. Eles são obrigados a distribuir apenas a cada semestre. Para investidores iniciantes, receber dividendos mensais pode ser um grande incentivo a continuar investindo. No entanto, como eles distribuem a maior parte de seus resultados, não sobra muito dinheiro para reinvestir e crescer fundos. Para que o fundo imobiliário cresça e compre mais imóveis, ele precisa emitir novas cotas para o mercado, o que pode diluir o valor das cotas já existentes. Enquanto os fundos imobiliários de tijolo podem se valorizar ao longo do prazo devido à inflação, as empresas de ações não são obrigadas a distribuir dividendos. Algumas empresas reinvestem todo o lucro na própria empresa para continuar crescendo, o que pode resultar em uma valorização significativa das ações no longo prazo. Portanto, ao montar uma carteira de investimento, é importante considerar seus objetivos e preferências. Alguns investidores preferem uma maior colocação em fundos imobiliários devido à previsibilidade dos dividendos, enquanto outros preferem uma maior alocação em ações, buscando assim maior potencial de valorização. A segunda desvantagem dos fundos imobiliários é que, ao investir neles, você se torna apenas um proprietário indireto dos imóveis. Ao comprar um imóvel físico, você é proprietário direto e tem mais controle sobre ele. Por exemplo, se o imóvel não estiver alugado, você pode decidir morar nele ou alugá-lo para um membro da família. No entanto, ao investir em fundos imobiliários, você não tem controle direto sobre os imóveis do fundo. As decisões sobre compra, venda, aluguel do imóvel são tomadas pelos gestores do fundo. A terceira desvantagem é que nem sempre é possível visitar os imóveis que compõem o portfólio de um fundo imobiliário. Alguns fundos possuem imóveis que não estão abertos para visitação, como galpões logísticos ou lajes corporativas. Enquanto você pode visitar e inspecionar um imóvel físico antes de comprá-lo, no caso dos fundos imobiliários, você precisa confiar nas informações e relatórios disponibilizados pelos gestores. E vamos para a quarta desvantagem. A quarta desvantagem é que, ao investir em fundos imobiliários, você paga o preço de mercado das cotas. Não há uma negociação ou uma possibilidade de barganha, como acontece na compra de um imóvel físico. Enquanto você pode fazer uma oferta abaixo do valor de mercado ao comprar um imóvel físico, no caso dos fundos imobiliários, você precisa comprar as cotas pelo preço estabelecido no mercado, embora seja possível encontrar boas oportunidades de mercado, é claro. Riscos e volatilidade. Assim como qualquer outro investimento, os fundos imobiliários estão sujeitos a riscos e volatilidade. Os preços das cotas podem flutuar no mercado, o que significa que o valor do seu investimento pode diminuir. Além disso, os fundos imobiliários também estão expostos a riscos específicos, como a vacância dos imóveis quando não estão alugados, inadimplência dos locatários, valorização imobiliária abaixo do esperado e flutuação no mercado imobiliário. É importante estar ciente desses riscos e considerá-los antes de investir em fundos imobiliários. Mais uma desvantagem: a dependência da gestão. Ao investir em fundos imobiliários, você está confinado na habilidade e competência dos gestores do fundo. Eles são responsáveis por tomar decisões de investimentos, escolher os imóveis, gerenciar os contratos de locação, realizar manutenção, entre outras atividades relacionadas. Se a gestão do fundo não for eficiente ou tomar decisões inadequadas, isso pode afetar negativamente o desempenho do fundo e, consequentemente, o retorno do seu investimento. É essencial pesquisar e analisar a reputação e o histórico dos gestores antes de investir em qualquer fundo imobiliário. A baixa liquidez é mais uma desvantagem. Os fundos imobiliários podem ter baixa liquidez em comparação a outros investimentos, como ações. Embora as cotas dos fundos imobiliários sejam negociadas na bolsa de valores, nem sempre há uma grande quantidade de compradores e vendedores ativos no mercado. Isso significa que pode haver dificuldade em vender suas cotas rapidamente, especialmente em momentos de estresse no mercado.
mercado. Portanto, se você precisa de acesso rápido ao seu dinheiro, os fundos imobiliários podem não ser a melhor opção. É importante considerar seu horizonte de investimentos e necessidade de liquidez antes de investir nessa classe de ativos. Lembrando que essas desvantagens não invalidam completamente os fundos imobiliários como investimento, mas é importante estar ciente delas e ponderar os prós e os contras ao tomar suas decisões de investimento. Existem várias formas de investir em fundos imobiliários de maneira estratégica. Aqui estão algumas boas práticas para que você possa considerar. Pesquise e analise. Antes de investir em qualquer fundo imobiliário, é fundamental realizar uma pesquisa completa e analisar diversos aspectos. Considere fatores como a reputação e o histórico do gestor dos fundos, o desempenho passado do fundo, a diversificação dos imóveis na carteira, a localização e a qualidade dos imóveis, a taxa de vacância e a estratégia de investimento do fundo. Analisar esses aspectos ajuda a identificar fundos sólidos e alinhados com seus objetivos. Diversifique sua carteira. A diversificação é uma prática recomendada em qualquer tipo de investimento e os fundos imobiliários não são uma exceção. Ao construir sua carteira de fundos imobiliários, procure investir em diferentes setores imobiliários, como escritórios, shoppings, galpões logísticos, entre outros. Além disso, diversifique também em relação aos gestores e regiões geográficas. Dessa forma, você reduzirá o risco encontrado em um único setor ou localizações específicas. Avalie também o histórico de distribuição de rendimentos. Uma das vantagens dos fundos imobiliários é a distribuição periódica de rendimentos aos investidores. Antes de investir, verifique o histórico de distribuição de rendimentos do fundo, observando se eles têm conseguido manter uma distribuição regular e estável ao longo do tempo. Considere também a política de distribuição do fundo, que pode variar entre distribuir uma porcentagem fixa dos rendimentos ou distribuir uma porcentagem dos rendimentos excedentes. Considere também o longo prazo. Os fundos imobiliários são mais adequados para investidores de longo prazo, pois eles proporcionam retornos mais consistentes ao longo do tempo. O valor das cotas pode variar no curto prazo, mas os rendimentos distribuídos e a valorização dos imóveis tendem a se manifestar ao longo de vários anos. Portanto, tenha uma visão de investimento a longo prazo ao investir em fundos imobiliários. Outra coisa, acompanhe o desempenho. Após investir em fundos imobiliários, é importante acompanhar regularmente o desempenho do fundo e as notícias relacionadas ao setor imobiliário. Você tem que estar atento a isso. Avalie também se o fundo está cumprindo suas expectativas de rendimento e se os imóveis da carteira estão apresentando bons resultados. Fique atento a possíveis mudanças na estratégia do fundo ou no cenário macroeconômico que possam afetar o desempenho. Bom, agora que vai uma dica. É sempre recomendado buscar o auxílio de um profissional especializado em investimentos para ajudar na análise e na escolha dos fundos imobiliários mais adequados às suas necessidades e perfil de risco. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like e até o próximo.